Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Muito bom dia para você. Com essas palavras nós começamos mais um dia na companhia do Senhor. Pedimos a bênção dele, a proteção e que as suas mãos estejam estendidas sobre cada um de nós e que esse dia seja um dia extremamente abençoado na companhia do Senhor. Chegamos ao final do primeiro livro de 1 Samuel. E estamos iniciando hoje o livro de 2 Samuel. Tenho certeza que a tua vida foi ricamente abençoada pelo estudo do primeiro livro. Mas nessa manhã iniciamos na presença de Deus, pedindo ao Senhor que derrame sobre nós o seu Espírito, para que a nossa mente possa estar aberta para entendermos as lições, as mensagens e as histórias contadas a respeito do nosso povo do passado, e com certeza irá influenciar e afetar a nossa vida nos dias em que nós estamos vivendo. Por isso que nessa manhã, já quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do Salmo 103, o verso 19, onde o salmista Davi diz o seguinte: nos céus estabeleceu o Senhor seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Nós sabemos que o nosso Deus é soberano. Os seus atributos lhe tornam Deus, e a razão pela qual a cada manhã nos levantamos como sendo a nossa primeira atividade nos encontrarmos com o nosso Senhor, abrirmos o nosso coração e deixarmos que Ele fale a nossa vida, para que vivamos nesse dia em obediência aos seus ensinamentos. Convido você a manter a palavra de Deus aberta agora no livro de 2 Samuel, capítulo 1, o verso 1. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclag, Israel precisava de um rei que tomasse uma posição naqueles dias difíceis. Saul tinha deixado um péssimo legado. A sua vida não era exemplo para ninguém. Nessa mesma batalha, Saul e os seus filhos perderam as suas vidas, mas a nação de Israel precisava de um rei que punisse os seus assassinos. Mas Deus coloca nas mãos de Davi firmeza e sabedoria e palavras para que ele pudesse agir da melhor maneira, unir o seu povo e preparar o seu povo para que pudesse seguir adiante. Desde que Davi deixou o rei Aquis em Afeca, ele gastou cerca de 21 dias. O mensageiro que trouxe a notícia da morte de Saul para Davi, ele percorreu um período de 3 dias. Se nós descontarmos dos 21 dias em que Davi saiu do encontro com o rei Aquis, nós encontraremos um período de 18 dias, em que foi dada a notícia através de Samuel sobre a morte de Saul. O amalequita que trouxe a mensagem para Davi da morte de Saul estava ferido, cansado, de fato estava voltando de uma batalha. Ele imaginava que contar para Davi sobre a morte de Saul lhe traria alegria. Mas o amalequita se depara com uma situação completamente diferente. É impressionante porque o próprio rei que desobedeceu a Deus em matar todos os amalequitas como Deus tinha determinado, foi morto por um amalequita. Possivelmente esse amalequita tenha ido ao campo de batalha para roubar os bens de alguns soldados que tivessem algum despojo de guerra em sua propriedade. Para muitas pessoas, no momento da batalha, Saul apenas tinha desmaiado sobre a espada. Tinha sido a amalequita que de fato lhe tirou a vida. Mas em 1 Crônicas, capítulo 10, a palavra de Deus nos afirma que Saul cometeu suicídio naquela batalha. O que o amalequita de fato fez foi violar o cadáver, roubar a coroa de Saul, pegou a sua espada e outros bens que Saul possuía. E ele acreditava que ao levar a coroa e a espada e entregar nas mãos de Davi, ele iria ser beneficiado por essa atitude. Acredito que algumas pessoas nessa manhã estejam se perguntando por que Davi condenou a atitude daquele amalequita, sendo que Saul era extremamente perseguidor à pessoa de Davi. Davi sabia de uma coisa, que ninguém poderia depor alguém que foi ungido pelo Senhor. Saul tinha recebido a bênção de Deus para governar uma nação. Não foram as leis que colocaram Saul como sendo o rei de Israel, mas foi o próprio Deus que concebeu a ideia pelo pedido do povo, e seria o próprio Deus que deveria depor. Nenhum homem nas mãos teria essa autoridade para causar o mal de uma pessoa que fosse ungido pelo Senhor. Se Davi menosprezasse a unção de Deus sobre a vida de Saul, ele mesmo estaria se tornando vulnerável
diante dos seus liderados, diante dos seus súditos. Qualquer pessoa no futuro poderia olhar para Davi com um pensamento que poderia tirar a sua vida para ocupar o seu lugar. A atitude de Davi era bíblica e sábia ao mesmo tempo. O versículo 11 do primeiro capítulo do livro de 2 Samuel, a Bíblia fala que Davi entrou num estado de tristeza profunda. Ele rasgou as suas vestimentas. Era uma prova de tristeza, de amargura, de dor, de sofrimento que alguém estava sentindo no mais profundo da sua alma. Davi não apenas lamentou a morte de Saul, que por diversas vezes tentou tirar a sua vida, mas Davi estava lamentando a morte de um amigo pessoal, Jonatas. E mais, ele lamentava a morte de muitos irmãos de várias tribos da nação de Israel que naquela batalha também tinha perdido a sua vida. Não é comum alguém agir como Davi agiu. O mais natural do nosso coração deveria se alegrar porque era um inimigo que estava sendo morto. Mas naquele momento nós podemos entender por que a Bíblia considera Davi um homem segundo o coração de Deus. Davi tem atitudes que somente Cristo teve quando esteve aqui nessa terra. Sendo ofendido pelos seus inimigos, ele se volta para o céu e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Davi, por diversas vezes, correu o risco de perder a sua vida, mas na morte de Saul, ele pranteia e reconhece o valor da vida desses soldados. Davi, por 2 vezes, teve condições de poder matar a Saul, mas ele não fez. Ele sabia da bênção de Deus sobre a vida de Saul. Ele sabia que, embora Saul possuísse diversos defeitos, falhas, mas ele era um ungido do Senhor. Ele não poderia levantar as suas mãos contra um ungido de Deus. Se ele o fizesse, ele estaria trazendo maldição sobre a sua própria vida e o seu próprio reino futuro. Portanto, ele compreendia perfeitamente do valor da bênção de Deus sobre a vida de um ser humano. O amalequita, imaginando que trazendo a notícia da morte de Saul, ele seria beneficiado, promovido, receberia prêmios, seria tratado com honra diante de Davi, mas acontece o contrário. Davi, reconhecendo da gravidade do erro do amalequita, ele pede para que um dos seus soldados mate o amalequita que tinha confessado que tinha matado a Saul. 2 Samuel, capítulo 1, o verso 20, a Bíblia diz o seguinte: Não noticies a Gate, nem o publiques nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem salte de contentamento as filhas dos circuncisos. Havia uma preocupação no coração de Davi. Ele não queria que aquelas notícias tristes fossem anunciadas entre os circuncisos filisteus. Ele não queria que a notícia da derrota do povo de Deus se espalhasse entre as tribos, muito menos que saísse do território do povo do Senhor. Davi sabia o que estava em jogo não era apenas o nome da nação de Israel, mas o que estava em jogo era o nome do Senhor. Quando uma nação vencia, todos os povos reconheciam que o Deus daquela nação era um Deus vitorioso. Mas quando uma nação perdia uma batalha, os povos também reconheciam que o Deus daquela nação tinha perdido a batalha e Davi zelava pelo nome do Senhor. Dos versos 24 aos versos 27 do primeiro capítulo do livro de 2 Samuel, nós podemos ver a generosidade que tomava conta do coração de Davi. Davi lamenta a morte do seu melhor amigo Jonatas, mas Davi se lembra dos momentos bons que viveram, das batalhas que foram vencidas e da forma generosa como Davi voltava para o seu território. Dos despojos de guerra conquistado, era natural ele repartir com as pessoas que tinham ficado dentro da própria cidade. Era por isso que as mulheres cantavam em sua homenagem. Porque ao trazer panos de escarlata, braceletas e outros itens que eram trazidos da guerra, ele entregava nas mãos daqueles que ficavam dentro dos muros da cidade e as pessoas se alegravam da maneira pela qual ele os liderava. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o primeiro capítulo do livro de 2 Samuel, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: nós não podemos ser portadores de notícias ruins como foi o amalequita. Imaginando que levar uma notícia da morte de Saul para Davi iria agradar a Davi, mas Davi age como todo cristão deveria agir. Ele repudiou a notícia ruim que aquele amalequita estava trazendo.
Se ninguém der ouvido a uma notícia ruim, a notícia ruim findará, porque ninguém dará atenção. Mas se as pessoas passarem a dar ouvido às notícias ruins, elas irão se propagar. Nós não podemos nos alimentar de coisas que não nos elevam para o céu. E Davi vivia dessa forma. Se um dia você souber da morte de um ímpio, um inimigo do Senhor, nós não devemos nos alegrar com a morte dessas pessoas. Nós não precisamos agir com hipocrisia, mas nós não podemos celebrar. Um ímpio que morre também é filho do Senhor. O desejo de Deus é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento da verdade. Nós jamais deveríamos desejar o mal para qualquer pessoa, muito menos para os nossos inimigos. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que nessa manhã eu e você precisamos a cada dia nos apegarmos ao Senhor. Nós precisamos nos colocar nas suas mãos. Nós precisamos suplicar da sua bênção sobre a nossa vida para que vivamos uma vida vitoriosa no Senhor. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã, mais uma vez nos colocamos. Confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, estende as suas mãos sobre cada um de nós. Fica conosco nesse dia. A nossa vida é o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.